Você sabe o que é espiritualidade? É a mesma coisa que religião? Existe espiritualidade sem religião? Olá, eu sou Samuel e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um assunto que me gerou muita dúvida por bastante tempo: a relação entre espiritualidade e religião. Existem várias ideias, várias linhas de pensamento, várias filosofias, várias teorias que buscam explicar o que é a espiritualidade. Algumas são bem parecidas, têm bastante semelhanças, e outras são bem diferentes. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo, que é o entendimento que eu tenho, que eu adquiri com estudando e, enfim, conversando e vivendo também, né, uma experiência pessoal, é que espiritualidade e religião são coisas diferentes. Na religião, a gente trabalha sim a nossa espiritualidade. Existem muitos processos de desenvolvimento espiritual dentro das doutrinas religiosas. Porém, espiritualidade e religião são coisas diferentes. É possível se relacionar com ideias ou filosofias de algumas religiões ou que algumas religiões trazem, sem necessariamente você ser membro ou se tornar membro de uma religião. Eu, por exemplo, aprendi o que é espiritualidade, né? Tive meu primeiro contato, na verdade, com espiritualidade dentro de uma igreja evangélica. Então, eu aprendi sobre o mundo espiritual dentro de uma igreja evangélica. Hoje já não frequento, mas carrego com muito carinho algumas coisas que eu aprendi ali. Eu gosto bastante de algumas ideias da filosofia budista, gosto também de algumas coisas que são da Umbanda, por exemplo, me relaciono com os orixás e tudo mais. Então, é possível que você encontre determinados ensinamentos, costumes ou coisas que façam sentido para você, e não necessariamente você precisa se tornar um membro de uma religião para poder praticar essas coisas, né? Para poder trabalhar a sua espiritualidade. No meu ponto de vista, que esse ponto de vista foi construído a partir de alguns estudos, de conversas e de vivências, a espiritualidade ela está ligada, ela se relaciona com tudo aquilo que conecta a gente com aquilo que não é tangível, com a nossa fé, com uma força maior, tudo aquilo que a gente não pode ver, a gente não pode tocar, tudo que é misterioso. Até falando um pouquinho sobre religião, muitos estudos, muitos autores apontam que a origem do termo religião vem de religare, né, que seria religar, se reconectar, que é tá um pouco relacionado a isso, né, de conectar com aquilo que é divino, aquilo que é do alto, aquilo que não é daqui, algo maior. E existem várias linguagens, vários costumes, várias roupagens para práticas espirituais. O meu entendimento sobre isso é que existe algo que é maior e que é o amor, e ele está presente em todas as religiões. Mas tem muitas religiões que têm costumes ou discursos que são bem parecidos, onde muda apenas os personagens, muda o momento histórico, mas no fim existe uma mensagem principal que é o amor. Então, o que eu acredito, o que eu entendo sobre isso é que essas diferentes manifestações religiosas, elas acontecem porque existem muitas pessoas e isso foi acontecendo em determinados momentos históricos em partes diferentes do planeta, e cada grupo foi desenvolvendo uma forma de se comunicar com esse mistério, né? E de trabalhar essa espiritualidade. Obviamente a religião ela tem um papel também político e social. A religião ela foi responsável por uma das grandes responsáveis, né, para que a sociedade se estabelecesse da forma como a gente é organizado hoje. Mas cada canto do planeta, assim como a gente fala uma língua em cada país, é um exemplo que eu gosto de dar, né? Assim como a gente fala uma língua em cada país, ou às vezes no mesmo país mais de uma língua, a manifestação religiosa acontece da mesma forma. A busca, no meu ponto de vista, a busca é a mesma. A mensagem é a mesma do amor, porém com uma roupagem, com uma linguagem que se conecta com o tempo que aquela sociedade, que aquele povo viveu, se conecta politicamente, se conecta
imageticamente, né, com toda a semiótica também daquele lugar. Então, eu acredito que as manifestações espirituais e até a religião, se a gente for colocar ali no sentido original, talvez, né, ela tem, entre outras funções, mas como uma das principais funções, reconectar e nos ligar o ser humano ao mistério, aquilo que até hoje não é explicado. A gente sabe que a ciência, ela tem cada vez mais explicado coisas que há pouco tempo atrás não eram explicado, ou pelo menos buscado explicar. E isso acontece sempre na história da humanidade, mas ainda assim tem aquilo que a gente não consegue explicar e que a ciência não explica. E é muitas vezes que existe essa cisão principal, esse distanciamento entre ciência e religião. Porque a ciência, ela é exata, ela busca ser exata, ela busca provar e trazer explicações sobre todos os fenômenos, mas ela esbarra ainda hoje em algumas coisas que não são explicadas. Quase tudo que a gente conhece como ciência, em algum momento, foi visto como impossível, como piada, como misticismo, até que se comprovasse várias e várias vezes que aquilo era real, e aí a sociedade passa a aceitar como uma verdade. Eu acredito muito que com a física quântica isso vai acontecer em algum momento. Existem muitos profissionais sérios, muitos cientistas renomados que já há algum tempo falam sobre isso, mas ainda é visto como misticismo. Então, resumindo, o que eu queria trazer nesse vídeo, né, é que existem muitas doutrinas, muitas roupagens, muitas linguagens para você desenvolver a sua espiritualidade. Mas não significa que você precisa necessariamente estar atrelado a uma religião para que você faça isso. Então, se você que está assistindo em algum momento já se frustrou com uma determinada religião, uma determinada doutrina, e talvez acabou deixando de lado a sua espiritualidade por atrelar uma coisa a outra, saiba que não é necessário. Você pode sim, eu não acho que existe certo e errado nesse sentido, eu acho que tem que ser o que faz sentido para cada um. Então existe sim um desenvolvimento espiritual dentro das religiões, mas você não precisa disso. O que eu percebo é que às vezes acaba se tornando um pouco mais fácil, digamos assim, você desenvolver a sua espiritualidade dentro de uma religião por conta da doutrina, né? Então, cada religião ela vai trabalhar esse desenvolvimento, por exemplo, religiões que trabalham com questões de mediunidade, ou, enfim, manifestações espirituais no geral. Cada religião tem uma doutrina sobre isso que acaba te ensinando, né? Tem ali talvez um mestre que, dentro da igreja, uma referência que acaba te ensinando. Isso pode sim facilitar o seu relacionamento com a espiritualidade, mas não é a única forma. Eu não acredito em verdade absoluta no sentido de que essa religião diz a verdade e essa não. Eu, como já disse, acredito que são várias maneiras da gente exercitar a mesma coisa. São várias maneiras da gente se aproximar da mesma coisa. E eu tenho, desde que eu me entendi como uma pessoa universalista, digamos assim, que é uma forma de trabalhar a espiritualidade de uma forma mais generalista, eu tenho entendido que sim, cada vez mais entendido que sim, a gente pode trabalhar e desenvolver a nossa espiritualidade sem estar numa religião sozinho. Como eu falei no início do vídeo, você pode se identificar com algumas práticas, alguns costumes que são trabalhados em algumas religiões e não necessariamente você precisa fazer parte. Então, por exemplo, pessoas que gostam de se conectar com velas, acender vela, anjo da guarda, meditações, enfim, desde práticas que estão mais atreladas ao cristianismo a práticas que estão atreladas a religiões de matriz africana ou budismo, hinduísmo, enfim. O que importa é como isso faz sentido para você. E se em algum momento você já duvidou da sua espiritualidade por não conseguir encaixar ela em uma caixinha dessas, né? Em alguma religião, ou até mesmo alguém já falou pra você, assim como eu já ouvi, que se você acredita em tudo, nada é real, sabe? Tem pessoas que têm muito essa crença que, enfim, eu acho uma crença muito burra, desculpe, é uma crença muito limitante. Mas se você tem dúvida sobre isso, ou se você se questiona mesmo, né? Se você está fazendo certo, saiba que não existe o certo ou errado geral.
Você tem que identificar o que é certo e o que é errado para você. E o que é certo e o que é errado para você, no que diz respeito à espiritualidade, vai ser aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Aquilo que te auxilia a crescer, aquilo que te desenvolve, aquilo que te aproxima dessa vozinha que tem aqui dentro, da sua intuição, do seu eu superior, enfim, tem várias maneiras de chamar também, né, do Espírito Santo, de Deus, do universo, e aquilo que te afasta. Então, eu senti de falar sobre isso porque por muito tempo eu tive muitas dúvidas e só estudando um pouco sobre religião e me questionando e conversando comigo mesmo, com os meus guias e, enfim, com a minha espiritualidade, é que eu cheguei a essa conclusão que eu tenho hoje. E lembrando que eu não sou nenhum especialista, eu não carrego nenhum tipo de verdade, eu não sou uma referência sobre teorias de religiões nem nada do tipo. É um relato pessoal, é como eu enxergo a espiritualidade, como fez sentido para mim e faz para algumas pessoas que eu acabo encontrando no caminho, pessoas que têm uma linguagem muito parecida, né, uma forma muito parecida de lidar com a espiritualidade que eu, e, e é isso. Então, reforçando que sim, a religião ela tem um papel político e social muito forte e isso muitas vezes faz com que algumas pessoas se afastem, porque a gente sabe que a religião ela é utilizada como ferramenta política, ferramenta de manobra, ferramenta de alienação, mas o que eu queria trazer, a mensagem principal que eu queria trazer é que duas coisas. Primeiro que a gente não precisa caracterizar toda a religião como isso, como uma coisa ruim. É possível sim você ser praticante de uma religião, ser membro de uma religião e ainda assim ter consciência sobre aquilo que você está pensando, ter uma ideia sua, ter um relacionamento íntimo, porque o relacionamento com a espiritualidade, o principal relacionamento, ele é íntimo, ele é seu, é você com a sua espiritualidade. Isso pode acontecer dentro de um templo, sendo talvez regido por alguma autoridade religiosa, ou dentro do seu quarto, no meio da natureza, no local que você quiser. Então, religião e espiritualidade são coisas diferentes. A gente trabalha, sim, a nossa espiritualidade dentro da religião, mas não é a única forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está buscando também alguma resposta ou mais perguntas ou se conectar com pessoas que estão na mesma busca, se inscreve nesse canal, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou, ou se você concorda, se você discorda, para quem sabe a gente se conectar e trocar essa ideia. E é isso. Beijo.